Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel e vamos à mentoria com esses caras incríveis, dois grandes amigos, né? Posso chamar ele de sócio Klex Club, a gente participa do Klex Club. Pra vocês entenderem quem são nossos mentores de hoje. É o Wilton e o Eduardo, são fundadores da Xerimbão, maior rede de cafeterias do Brasil. E hoje a gente vai mergulhar no passo a passo de como expandir um negócio com sucesso. Para isso, temos esses dois feras aqui que vai explorar as estratégias que fizeram a Xerimbão crescer e se tornar uma gigante no setor de franquias. Antes, pedir para vocês se inscreverem no YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem conteúdo novo. Siga a gente no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Vai lá no Spotify, dê 5 estrelinhas se estiver gostando do conteúdo, deixa um comentário. E aqui ao meu lado, minha digníssima esposa, Karen Hassi. Sigam ela no Instagram também, @Karen Hassi. Tô animado, porque... Dupla de peso, hein, Karen? Eu só tenho pra falar uma coisa. Esse podcast tá delicioso, gente. Ah, não. É verdade. Eu nem dei as boas-vindas para eles ainda. Mas olha aqui como é que tá esse podcast. Nós já estamos aqui com vários produtos. Maravilhoso. Então, eu vou fazer a pergunta. Eles só vão falar enquanto isso a gente vai comer. Seja muito bem-vindo, Wilton e o Eduardo. Bem-vindo, gente. Obrigado. Prazer estar aqui obrigado. com vocês. Uma honra. Espero que vocês gostem de tudo aí. Eu tô gostando bastante. Você tá? Eu já vi, né? Cantor de churrascaria, né? É. A gente canta e eles comem. É, exato. Né? Não O tem? doce de leite Gente, já o chega doce de pela leite metade. já foi metade, mas ó, Cara. sem brincadeira, pra vocês que estão ouvindo a gente, vocês precisam comer esse doce de leite que tem um fundinho de café, que eu nunca comi um doce de leite tão gostoso na minha vida. Meu doce de leite favorito, sem demagogia, não é porque vocês E estão não aqui. foi pago pra falar Não. isso, tá, Não galera? foi, não. A gente Só já deu doce pra ela, consome. só isso. A gente já Foi o consumia. merchan mais barato do mundo. Os caras são brincadeira, né? Não, a gente já consumia. E agora eu tô conhecendo essa geleia aqui, que eu já tô pensando, esse provolone com essa geleia, com uma carninha, um churrasco. Perfeito. Gente, sensacional. Obrigada. A gente que agradece. Cara, vamos lá. Bora. Mais de 1000 franquias. Eu acho que assim, é um papo... Cara, vamos falar de expansão. Eu acho que assim, tem tantos temas que eu poderia explorar aqui com o Eduardo, com o Wilton. Mas eles voltam, né? Assim como essa temporada teve 2 pessoas que voltaram. Então, quando é bom mentor, ele tem que voltar e na terceira pede música no Receita de Sucesso Podcast. E vocês têm bagagem pra voltar pelo menos umas 10 vezes, né? Dá pra falar de tanto tema. Dá. Mas vamos lá, vamos começar então com a pergunta aqui matadora. Os 3 erros, vamos linkar 3 erros que ninguém pode cometer se quiser fazer a expansão do seu negócio. Tá, já começou. Você vai ou eu vou? Quer começar? Você. É o senhor, eu tenho que dar pra essa pra ele, né? Primeiro é achar que o seu produto, o que você vai vender, olhar para o produto e pensar assim, poxa, é bom demais, meu produto é incrível, eu acho que é incrível, na minha visão é maravilhoso, sem pensar se na visão do comprador é maravilhoso. Uhum. Esse é um erro que muita gente comete. As pessoas se apaixonam tanto pelo produto e pela ideia delas, pela empresa que elas estão criando, que elas esquecem de lembrar ali que, na realidade, o comprador que tem que gostar. Então, olhar o público-alvo, entender o público-alvo, público endereçável, quantas pessoas estão dispostas a comprar aquilo, se as pessoas estão dispostas a comprar o que eu tenho para vender, se estão dispostas a pagar o preço, o valor do que eu estou vendendo, porque muita gente não consegue expandir por não entender de fato quem é o comprador, cara. Ela acha o negócio dela tão maravilhoso que ela acha que todo mundo vai comprar. E não tem como você criar um negócio que atenda a expectativa ou que tenha todas as pessoas como público-alvo. E aí muita gente começa a querer vender para todo mundo. Então, entender quem é o seu público e entender que o produto e o serviço ou o negócio tem que ser bom para ele e não só no seu ponto de vista é muito importante. Esse eu acho que é um erro que muita gente comete porque a pessoa ela cria o produto para ela. Ela cria a empresa para ela cria o modelo para ela, as crenças dela, baseado nas crenças dela, no que ela acha que é certo, quando na realidade ela tem que criar um negócio que vai ser bom
pro outro, né? Isso eu acho que é um. Eu falaria o segundo, eu vejo muitas pessoas, eles vão criar um negócio, pegando esse gancho do Ito, eles vão criar um negócio para eles, e aí depois eles tomam um outro passo errado, eles acham que o negócio é para todo mundo. E nem, eu falo assim, a frase sempre da sua mãe. Sua mãe sempre falou, você não é todo mundo. O seu negócio não é para todo mundo. Todo negócio tem um público-alvo definido, que vai consumir de 70% a 80% dele. Então ele precisa ser desenvolvido pensando nos 70% a 80%. Mas e os 20%? Pô, beleza, come o que, ou come, bebe, consome, faz o que quiser, o que 70% a 80% consumirem. E esses 20%, 30%, eles vão fazer parte de um outro grupo em outro negócio. É isso que precisa ficar entendido. Só que o empreendedor, ele quer ficar atendendo todo mundo. Então ele vê, às vezes, a grama do vizinho lá. Isso, assim, acontece o tempo inteiro, até com a gente aqui no ramo de cafeteria. Nós temos hoje a maior rede de cafeteria e nós temos um público muito bem definidos. E, às vezes, as pessoas nos perguntam, e a franquia tal é do tal? Eu falo, não, é legal a franquia tal e ele atende um público completamente diferente do meu. Ele não é meu concorrente. Eu falo, esse não é meu concorrente, zero meu concorrente. Ele atende o outro público. O meu é esse, o dele é aquele. E eu foco nesse desenvolvimento e nesse público. Então, o segundo erro que todo empreendedor, o empreendedor quer expandir, quer crescer o seu negócio, e eu acho que até o empreendedor que está começando ali, é não definir quem é exatamente o seu público-alvo. Tem que saber quem vai consumir 70%, 80% ou do tempo ou do seu produto dentro do negócio, porque aí você não gasta nem energia nem dinheiro. Porque o que mata um negócio não é... As pessoas acham que mata negócio, eu não estou vendendo, o ponto, não, o que mata negócio é você, gestor. São suas decisões erradas que matam o seu negócio. São suas decisões em justamente isso, não entender o público-alvo, ficar querendo fazer negócio para todo mundo. Hoje nós temos uma rede de franquia, a gente sabe quem está certo e quem está errado. E a gente, hoje eu cuido diretamente da expansão. Quando eu vou captar um lead, hoje eu faço um trabalho muito forte de alinhamento, de educação, um trabalho educacional com o meu lead. O meu lead, antes de se tornar franqueado, eu faço com ele uma série de reuniões, uma série de lives educacionais, minhas lives. Às vezes, players do mercado chegam para mim e falam, pô, você desvende ali. Eu falo, não desvendo não, eu estou alinhando expectativa, porque se esse cara vier num perfil depois errado, ele me dá trabalho, aí a loja fecha. E nós já erramos nisso, de trazer um perfil, de não fazer esse alinhamento dessa maneira e achar que o cara sabia que ele tinha que seguir aquilo ali. E aí vem um franqueado, mesmo negócio. Olha só, você tomou o café em cápsula, nós já abrimos e começamos a tomar, né? Vocês viram a diferença de um pro outro? Tem o que Gritante. falar do produto? Top. Você comeu chips, é top. Os cafés você não abriu, mas eu te garanto que é. A geleia você comeu, é top. O doce você comeu, é top. Tá tudo legal. Só que aí chega um cara na loja e aí comenta de uma pamonha. Aí ele fala, não vou. Aí ele para de se preocupar com tudo isso que é bom, que vende, que a gente sabe que é do público-alvo, vai preocupar com pamonha. Aí ele vem encher o saco de querer uma pamonha no negócio. Aí ele quebra o negócio dele. Então, o que quebra o negócio, não existe negócio ruim, existe empreendedor ruim. Eu falo sempre isso por onde eu passo. Existe empreendedor ruim. Então, o segundo ponto para mim é isso. Identifique seu público-alvo. Tem um terceiro, tem uns 10, né, possíveis, mas o terceiro é importante, que é o empreendedor que ele se esquiva do setor de vendas. O empreendedor, ele não pode... Se tem um setor que ele não pode delegar, é o setor de vendas. Ninguém conta a sua história, a história do seu negócio, a história do seu produto melhor do que você, empreendedor. E muita gente, quando começa a crescer, coloca a gente para tocar vendas e aí vai tocar qualquer outra área que um profissional contratado conseguiria tocar com facilidade. Se afasta das vendas. Esse é um erro muito comum. Por isso que muitas empresas não crescem, não escalam, porque o empreendedor que deveria estar na linha de frente, ele sai dessa linha de frente e vai fazer trabalhos burocráticos. E, na realidade, o papel de avançar o negócio, de fazer o negócio crescer, é do fundador, é do dono, é do cara que empreende. E é um erro muito comum. As pessoas começam a crescer, elas não querem mais vender. E vou contratar. Vou contratar, vou terceirizar a área mais importante da empresa. E esse é um erro que é bem comum, bem comum. As pessoas acham que dá muito trabalho, né? Mas não dá muito trabalho. Como diz nosso mentor, é o trabalho. É o trabalho. Vender é o trabalho. Se você não vender doce, seu negócio não vai dar certo. Se vocês não venderem o serviço de vocês, não vai dar certo. Então,
Ninguém melhor do que o empreendedor para vender. E muitos acabam delegando essa área da empresa. Isso é um grande erro na expansão de qualquer negócio. Você lembra quando a gente estava falando aqui um pouco antes sobre expansão de franquia? Se a gente não faz. Hoje, sim, a gente auxilia e muita gente pergunta, por que você não vira um acelerador no monte? Eu falo, não, porque eu não posso tirar a parte mais importante do seu negócio, eu não posso tirar de você. Eu posso te auxiliar, eu posso te ajudar, eu monto para você, eu te acompanho. Se você quiser, eu te acompanho o resto da vida nisso. E aí tudo que eu fizer aqui para mim, que funcionar, a gente coloca, porque eu falo que hoje a Cheirinho Bom é isso. Hoje ela permite a gente fazer vários testes dentro do mercado de franchise para saber para onde está indo, que franqueadora que está começando não consegue. O cara não consegue. Eu arrisco, às vezes, numa semana, 100 mil de tráfego. Eu arrisco, eu coloco 100 mil de teste. Eu falo, vai embora, vai. Aí os caras trabalham no tráfego comigo, eles falam, é 100 mil mesmo. 100 mil, pô, vai, toca. Vambora, acelera. Quando veio um gestor de tráfego novo, ele chegou, eu passei para ele e falei, ó, esse aqui é o valor de tráfego mensal, esse aqui é o valor de teste. Ele falou, como é que é? Eu falei, teste, esse aqui você só vai ficar testando coisas nesse dinheiro aqui. Aí ele falou, é sério isso? Eu falei, pô, você só vai ficar testando aqui. Isso permite. Então eu te ensino, eu testo, eu te mostro caminhos, mas pegar essa área da sua empresa, jamais. Se eu tirar isso de dentro de uma franqueadora, principalmente os que procuram a gente, tem uma outra que procura que já está grande, que gargalou e vem com a gente para pegar novas estratégias, a gente ajuda, mas a grande maioria está começando, tem 10 lojas, 8 lojas e não consegue dar aquele segundo passo. Eu falo, não, meu amigo, se eu tirar isso do seu, eu quebro eu te você. ensino a fazer, mas eu não vou assumir isso para você. Porque eu falo com ele, eu estou fazendo bem para você. Aí o cara até fala, pô, mas você não queria ganhar dinheiro, né? Eu falo, não é sobre isso. É porque que adianta? Eu vou ganhar um dinheiro durante um tempo e depois eu te mato. Aí já os caras vão falar que eu, o Eduardo e o Wilton são ruins nisso, que ele foi lá e viu, não, porque eu não posso ser a cara do seu negócio, porque existem algumas coisas que... E uma delas é colocar a cara. Hoje em dia é essencial. Eu estava aqui antes de entrar com vocês falando com os caras que fecharam hoje. Hoje eu não consegui, né? Vim de uma palestra direto para cá e tal, não consegui falar com a galera que entrou hoje. Falar em reunião mesmo. WhatsApp para todo mundo, olha, esse aqui é meu número mesmo, seja muito bem-vindo, a gente vai marcar uma reunião. Até hoje, cara, a gente faz isso. Aí depois o cara entra, o Wilton vai lá e faz uma reunião com o cara. E a nossa empresa hoje, nosso ecossistema, é uma empresa que fatura múltiplos milhões, não é um negócio pequeno. A gente tem, o ecossistema tem 5 mil pessoas. Gigante. É muita gente, gigante, mas a gente continua focado, continua fazendo. Falando com cada novo franqueado no processo de venda. Então não dá para fugir disso. Tem gente que cresceu um pouquinho e acha que não precisa mais. Precisa. Você deve continuar. Essa área você não deve delegar. Eu vou tomar café com os caras na loja pro cara fechar, tá? Toda semana eu vou aqui em São Paulo, combino um café com 4, 5 que estão entrando, tomo um café com o cara. Antes a gente fazia até mais, né? O Wilton vinha, a gente fazia, agora... E é a mesma coisa que a gente orienta pro franqueado. O papel do franqueado na loja é trazer cliente. O papel do franqueado na loja é atender bem os clientes na loja. É ser essa ponta de lança, ser a pessoa que arrasta o setor comercial, que faz o negócio faturar mais. Tem que ter esse espírito de venda. É um negócio de serviço, mas o cliente que chega na loja, ele pode comprar mais se você oferecer. Então, o franqueado, a gente orienta isso também. Todo mundo tem que ter cabeça de venda, mentalidade orientada por resultado. Não é para se esquivar desse setor. E muita gente se esquiva. E aí não sabe por que não cresce. Caraca. Mas não fez o dever de casa, né? Exato. Quer ver? Já sei da onde a gente vai extrair a receita dos homens aqui. Já pegamos os 3 principais erros, que nem o Wilton falou. Tem vários, né? Mas os 3 principais. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar construir, eu quero tentar construir a história da Cheirinho Bom. Primeiro, quando vocês identificaram que ela de fato estava pronta para escalar, e qual foi o passo a passo que vocês seguiram, validaram, até, então vamos pegar Cheirinho Bom hoje, que era uma loja, talvez uma loja própria, e aí foi validado, aí teve um processo de validação. Então aqui tem uma receita. Beleza, validou. Agora nós vamos jogar um jogo diferente, porque agora nós vamos vender o que foi validado. É um outro jogo. Então vamos tentar construir esse passo a passo de quem era Cheirinho Bom e onde a Cheirinho Bom está hoje. Cheirinho Bom. Bom. Aí, ó, é mineiro. São mais de 1000 franquias. Será que a gente consegue desenhar isso numa linha de tempo sem deixar nada de fora? Porque daí qualquer um que está nos ouvindo vai pegar essa receita e
colocar Sem no deixar seu nada negócio. de fora, hein? Sem Vamos. deixar nada de hein? fora. Desafio. Esse é o desafio. Vamos lá. Eu quero Mas começar, eu não sei se duvido vai que começar nem o JJ conseguiu arrancar isso, Não. a gente vai arrancar dele. Eu vou só trazer uma coisa antes. O Wilton ele conta essa história, ele traz alguns detalhes. Depois eu entro um pouco mais nessa parte de expansão, mas eu quero só fazer um ponto antes. Porque quem está ouvindo, às vezes, eu falo franquia, ele é extremamente tentador para quem está vindo. É um negócio, eu falo, o mercado de franchising, ele é bilionário, ele não é milionário. É quase 3% do PIB Não, nacional. 3 não, é só para te estar dizendo, 4%. Já aumentou? 4% do PIB foi no franchising. Só que eu vou fazer uma comparação para você. Nos Estados Unidos é 40%. Caraca. É. 40%. É Então, gigante. mas é por quê? É porque a franquia, as chances do cara dar errado são muito menores. Então o americano já entendeu. Para que eu vou ficar quebrando cabeça de identificar público-alvo, desenvolvendo produto? Cara, dá dor de cabeça desenvolver um stand de produto, você não faz ideia. Tem alguém fazendo para mim. Para que eu vou ficar inventando moda? Olha aqui, ó, alguém Então, aqui do meu lado. Vai lá, faz. E aí um monte, mais de 1000 replicam. É muito melhor. Então o americano já entendeu isso. Mas o que eu quero trazer para você é, se você, a primeira coisa que você tem que olhar é um nicho, um mercado onde ainda tem uma curva de crescimento, tem uma lacuna boa. Eu tô falando isso porque as pessoas procuram demais. Eu vou ter que falar sobre isso. Porque Não falando nomes. não vou falar nomes, mas você Fala. sabe por quê? Sabe por quê? As pessoas procuram demais. Por exemplo, procura muito. Cara, eu faço um hambúrguer sensacional. Aí eu quero fazer uma franquia de hamburgueria. Aí o cara olha o McDonald's. Eu falei, irmão, quantos anos tem o McDonald's? Eu não sei nem quanto, nem eu sei. Quantas mil lojas tem no mundo? Porque esses caras entubam de dinheiro de marketing. Talvez nós vamos trabalhar a nossa vida e não vamos conseguir pegar o que esses caras entubam de marketing, falando de mundo, no mês. No mês. E aí eu falo assim, é uma avenida de crescimento? É uma avenida onde você vai pegar uma curva, onde você vai pegar e vai acelerar e você tem Espaço. Né, você pra tem isso. um espaço para isso? Olha a quantidade de hambúrguer. O cara, eu tô falando sobre isso ali agora. Falou, velho, hambúrguer agora com o delivery, com o iFood. Qualquer um Você pode na sua casa. Corre com o Zé da esquina, com o seu Luiz. Você faz na sua casa. Você fala, cara, tô sem trabalho, tô sem coisa. Vou comprar um hambúrguer ali no supermercado mesmo, o pão, faz, joga no delivery. Se você for bom no delivery, se você for bom no iFood, em montar uma boa proposta no iFood, você vai vender mais do que o cara que tem uma loja aberta e vende sanduíche. O que você vai levar, o que você tem realmente de diferente no seu hambúrguer, que seu hambúrguer vai ser o melhor do mundo? Talvez você pode ter uma marca que já está beirando ali, falta um pouquinho para ela acelerar, pode ser. Já aconteceu isso, por exemplo, no mercado de açaí, o Oakberry fez isso. Ela conseguiu... Mas dentro do setor de açaí não existia um McDonald's. Não existia. Não existia. Não tinha Nem ninguém um que- Burger King, Não, nem não. um Bob's, nem um... Era um produto difundido, mas não existia uma grande marca. Exato. E aí eu quero só deixar isso antes da gente contar a história, porque quando a gente traz o café especial lá atrás, a primeira coisa que nós vimos, no primeiro momento que nós sentamos, foi uma avenida de um mercado que tinha o consumo, que o brasileiro ama café, o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, mas dentro de cafeteria o cara não conhecia um café especial. Então a primeira coisa que você tem que enxergar, você tem uma avenida de crescimento realmente que você vai conseguir percorrer ali e tem público para ela? É a primeira pergunta. Aí Exato. eu tô vendo com a história agora. No começo, Excelente eu até colocação. trouxe sobre Tá. isso. Tem o público endereçável, né? Existe É. público para isso. É como hoje você querer montar um ultramarino para concorrer com o submarino ou com o Mercado Livre. Com o Magazine Luiza, essas 3 gigantes que tem, você fala, não, vou montar um negócio de varejo agora, um aplicativo de pedido pela internet, vou concorrer com o Mercado Livre. No varejo, vou concorrer com a Amazon. Então, tem setores que não adianta mais você querer entrar agora. Teve a hora de entrar, agora você vai ter que procurar outros lugares para você entrar. E é importante entender isso. Senão você vai lutar contra gigantes e não vai conseguir se posicionar. Isso era uma visão importantíssima. Agora, vou buscar lá, Juscel perguntou, quando foi que vocês perceberam que o negócio de vocês podia escalar, não foi isso? Sim. A gente percebeu que o nosso negócio podia escalar quando a gente errou. Não foi quando a gente acertou. A gente tinha um modelo de negócio inicialmente
que a gente foi para o varejo com o intuito de democratizar o café especial. Esse era o principal objetivo. Vamos democratizar o café especial. O café especial no Brasil não é consumido, as pessoas ainda não têm essa visão. Então, esse posicionamento era muito legal e foi o que nos levou a ser grande depois. Mas o modelo de negócio não funcionava, porque era café e pão de queijo. Num quiosque, um carrinho, aqueles carrinhos que tem, a gente colocava em metrô, em shoppings. Só que o mix de produtos que a gente tinha não fazia ticket médio suficiente para fazer o negócio dar certo. Então a gente foi pro mercado, expandiu, chegamos até 8 lojas. 8 lojas dessas e tivemos que voltar atrás. Um dia, eu e o Eduardo conversando, eu falei... Ele me ligou, eu tava no Rio. Você tava no Rio, fazendo falei, isso. Tava vendendo. Tava vendendo. Ia vender uma nona, né? Eu liguei pra ele e a gente precisando da venda, né, Edu? Tava da venda. Eu não vou contar a história, porque muita gente já ouviu a nossa história e tal, mas assim, a gente começou comprando café de saco lá e levando pra torrar na fábrica dos amigos e colocando na caminhonete do Dudu e levando pras lojas. E chegava na loja e ia atender e essa era a nossa vida. Começamos como um embrião mesmo, só que essas lojas não funcionavam. Por quê? Porque o modelo estava errado, não tinha mix suficiente para fazer o negócio dar certo. Para dar certo com aquele mix que tinha, a gente teria que atender no mínimo 300 clientes por dia. E atender 300 clientes por dia naquele tamanho de espaço e nos pontos que a gente estava era praticamente impossível com a estrutura que a gente tinha. Então o modelo estava mal desenhado. A gente percebeu que estava errado, liguei pro Eduardo e falei, Du, faz o seguinte, não vende mais, vamos parar de vender porque o modelo não funciona. Se a gente expandir franquia com esse modelo, vai dar errado. E aí vem uma frase que eu sempre falo, franquia é um modelo de negócio para replicar sucesso, não fracasso. Você tem que ter um modelo de sucesso para você crescer. E tem gente que tá aí vendendo franquia, mas o modelo inicial não é o modelo de sucesso. E aí você acaba replicando um modelo fracassado. Por isso que tem negócio que não se sustenta. Vocês já ouviram falar da paleta mexicana no passado, que abriram... Todos os lados tinha paleta mexicana, redes de franquia. Não Sorvete, tem mais nada no mercado. Iogurte no pote. Quantos iogurte tinha? Verdade. Sumiu tudo. Quantos Sorvete negócios na de pedra. sobrancelha tinha? Que hoje você vê muitos poucos. Surgiram tantos, por que não sustentaram? Porque foi uma replicação de negócios que não eram modelos bons, estratégias boas. Então a gente parou de vender. Então, o que eu disse pra você, a gente descobriu no erro. Porque a gente tinha todo o planejamento, foi pro mercado, mas quando você vai pro campo de batalha, o mundo é outro, né? É muito diferente do que tá no papel. Aí a gente para e cria o Empório Mineiro Xerimbão. E aí vem os outros produtos. Aí a gente percebe que, além do café especial, a gente poderia trazer produtos que fossem de Minas Gerais, porque a culinária mineira a gente percebeu que é coisa do xerimbão, do nome, do café, essa coisa de Minas Gerais pegava muito, as pessoas gostavam do jeitinho mineiro, do café coado, o que a gente fazia. Então nós percebemos que a gente podia explorar um pouco mais disso. E aí a gente aumenta o mix de produtos para conseguir ter ticket. Então a gente para aquelas operações, a gente já tinha alguns franqueados, a gente indeniza aqueles franqueados. E aí a importância de você reconhecer o erro e pagar o preço que tem que pagar. Sim. Indeniza aqueles franqueados, para de expandir durante 3 meses, reformula todo o negócio a partir desse erro estratégico que a gente tinha. E aí nasce o Empório Mineiro Xerimbão, que aí a galera conhece hoje, com todos os produtos e toda essa estratégia de negócio, de trazer um pedaço de Minas Gerais, de trazer a cultura de Minas Gerais para todos os lugares do Brasil, né? Então esse foi o primeiro start, né, de desenvolvimento da marca. Um outro ponto que a gente percebeu a partir daí é que a gente falava de um jeito que ninguém falava no mercado sobre produto. Era uma cafeteria que ela não era para homens, porque normalmente cafeteria antes o cliente chegava, pedia um expresso, pedia uma água e ia embora, e era um lugar para homens. Não tinha público feminino, não tinha isso. A gente começa a perceber que o nosso mix de produto agrada e atrai o público feminino. Observando isso, a gente percebe que o público feminino ele gasta mais nas lojas. O ticket médio da mulher era maior do que o dos homens. Porque o homem vai lá, tomava um café e comia um pão de queijo. A mulher tomava um cappuccino, pedia a borda de doce de leite, levava um doce, comprava um biscoitinho para comer à tarde, levava um doce para a sogra.
e um café para o marido. Então o ticket médio das mulheres era muito maior. E essa foi a segunda percepção importante que a gente teve. O que a gente faz? Começa a criar produtos mais bonitos, mais gostosos, mais cheirosos e com uma comunicação que atraísse o público feminino. Dessa forma, a gente aumenta ainda mais o ticket médio do negócio. Então, primeiro, sai do café pro pão de queijo, cria o Empório Mineiro, aumenta o mix. Depois percebe que o público-alvo, se for mulher, aumenta ainda mais o mix. E é bacana porque quando eu trago as mulheres para dentro da cafeteria, eu trago os filhos delas e eu trago os esposos. E aí a Xerimbão se transforma num negócio para famílias. Quando perguntam hoje, qual é o público-alvo da Xerimbão? Famílias. Eu vi o Jussiel um dia desses numa Xerimbão, você tava com seus filhos, né? Tá. Sim. Então você não foi sozinho. É o lugar que você leva os filhos, leva a esposa, leva a mãe. E aí quando eu falo de mãe, a gente começa a perceber o que, Edu? Que o nosso público também, que o nosso negócio agrada o público mais velho. E a geração prateada vem com força para dentro da loja. É comum você passar numa loja e você ver um monte de cabeça branca. E aí a gente percebe que a nossa geração prateada, a gente percebe que agora eu tenho as mulheres que trazem os filhos e os maridos. Eu tenho o público mais velho, que é o público mais fiel que existe. E a partir daí, então, eu consigo ter fidelização e aumento de ticket médio. Nosso ticket médio, quando era café e pão de queijo, era R$ 9,90 e hoje é R$ 41,00. Olha É só. ticket médio de restaurante. E eu vou falar, a mulher faz a coisa... tem tudo isso, ela consome e ela faz o mais importante. Ela atrai cada vez mais clientes. Porque é muito difícil você for na cafeteria, você igual, mas você vai tomar um café e uma água e um pão de queijo. Você tem o quê? Você vai filmar, postar o quê? Você não vai. Como a gente entrega muita experiência, você chega a uma latinha dessa aqui, ó, a mulher posta. Pois é. Entendeu? É, eu vi o que ela fez aqui na mesa. Eu já entendi. Entendeu? Isso eu A mulher entendi. posta. É verdade. A mulher faz isso. Agora, imagina se você servida num café na taça. É Você uma vai pegar, experiência. é uma Vocês experiência. pensaram Então, na experiência do exato. cliente. Aí você pega um cappuccino com uma borda de doce de leite. Aí o cliente fala, Isso foi a gente que criou no mercado, né? As bordas, né? Os copos com bordas. É borda de creme de avelã, borda de doce de leite, borda de cocada. A gente criou algumas bebidas que ia com canudo, só que aí você fincava o canudo no doce. Aí quando a pessoa chupava o canudo assim, vinha um doce na boca primeiro. legal. E aí a gente foi criando essas bebidas mais doces, essas experiências. Isso tudo vai aumentando o ticket, né? E a cliente se sente seduzida a postar. E aí é a hora que ele traz mais cliente para dentro da loja. E aí ele vai fazendo esse senso de comunidade, aquelas pessoas apaixonadas realmente pela marca, pela experiência, pelo produto de qualidade, e aí ele vai fazendo isso. Então, eu acho que essa foi uma das partes mais importantes quando nós vemos nessa Fizemos construção. a mudança, né? Nós do vemos que era. nessa construção. E foi um ponto que eu falo sempre, é isso, conhecemos o público-alvo. Então, a gente pode pegar a história da Xerimbom lá de trás. Primeiro, identificamos uma avenida de crescimento, era através dos cafés especiais que o mercado não sabia o que era. O mercado não sabia o que era café de verdade. Hoje, se você for tomar um café tradicional aí, ele normalmente é obrigado, pela lei, ele tem que ter só 30% de café. O restante pode ser a palha, por exemplo. Só que aí muitos ainda colocam pedra, pau, um monte de coisa dentro. Você pode ver agora, recentemente, 35 marcas foram tiradas do mercado. Porque não respeitavam nem os 30% de café. Tinha muita impureza. Imagina que loucura. E aí a gente viu peraí, eu vou levar um café de verdade para as pessoas. Porque o que você tem dentro desse pacote aí é grão de verdade. Você balançar essa latinha, aí você vai ouvir o barulho, é grão de verdade tem aí. E aí naquele momento as pessoas não levavam aquele negócio extremamente torrado, moído num pacote, aí escrevia extra forte, né? Você fala, extra forte, não, é extra queimado. O mais forte deles aí levava a indução. Né, Quanto mais forte o café lá tá escrito extra forte, pior é a qualidade do café. Não é melhor. E esquece cafeína. Esquece, você tá achando que você tá tomando um extra forte? Eu acho graça. O cara fala, nossa, vou tomar esse café expresso aqui, porque tô precisando acordar a cafeína. Ele tem menos cafeína que um coado. Porque a cafeína é extraída. Quanto mais tempo de infusão da água com o café, é que sai um expresso, a infusão, o tempo de contato da água com o pó é mínimo. Ele só faz. Ele é prensado ali, sai rapidinho e já foi.
E nesse café que a galera toma e acha que aquilo é café, nem cafeína tem direito, porque não tem café ali dentro. Então, primeiro nós vimos essa avenida de crescimento, e aí depois foi público-alvo certo. Aí nós vimos público-alvo certo, que esse desenvolvimento de produto passou a ser cada vez mais fiel e constante. Direcionado para o público. Para o público. E aí, pegando, continuando, né, nisso, uma das coisas que eu vejo, as pessoas também pensam na franquia primeiro. A taxa de franquia é algo muito sedutor para quem é franqueador, tá lá dentro. Porque entra um dinheiro e o cara fala, o cara acha que aquele dinheiro é do bolso dele e beleza, é lucro e tal. Cara, você precisa investir no negócio, você precisa continuar crescendo o negócio. E aí muitos erram, não, esse dinheiro aqui é margem líquida, né? Porque eu só vendia serviço. E uma das coisas nessa construção que nós fizemos é o famoso ecossistema, que hoje, né, o mercado está falando, até influenciador, todo mundo, ecossistema, vamos criar ecossistema. Aí o Wilton, um dia nós paramos, olhamos um para o outro e falamos, bicho, a gente faz isso tem quantos anos já? Desde sempre. Eu lembro de discussões minhas. Eu sou mais novo, né? Dá pra ver, lógico que, né? Não, eu sou mais parece, novo. né? Mas... Eu sou mais novo. Experiência, óbvio, tem menos e tal. E eu já fui tentado a errar nisso. Falar, pô, mas é margem e tal. Ele falou, não, mano, segura, calma. Nós temos que criar isso aqui. Nós temos que verticalizar. O que vai dar dinheiro lá na frente pra gente... É quando, não falava esse nome ecossistema, falava a gente tem que ter, a distribuidora tem que ter isso, tem que ter aquilo. E hoje, quando a gente vai para o mercado, nós não somos só uma rede de cafeteria. Se você pegar todas as redes... A rede de cafeteria é uma ponta do negócio, né? Se você pegar hoje todas as redes de cafeteria do mercado, nenhuma, ela não tem nem 1/10 do que a gente tem hoje, porque hoje nós somos a única que possui. Desde aí, desse grão aí, foi plantado na nossa fazenda. Foi colhido por nós, foi torrado por nós, foi envasado, foi distribuído, entregue na loja pra gente. Esse doce aí foi gente. Que foi lá e comprou o leite, o açúcar, o vidro, fizemos a receita e trouxemos aqui. Então, nós estamos construindo tudo isso por trás, através do quê? Dessas taxas de franquia. Essas taxas de franquia, ela tinha que voltar para ficar fazendo essa construção. Que visão. E agora nós estamos quadriplicando nosso centro de distribuição, inclusive, né? Sim. Estamos passando por um processo de expansão novamente. Então, nós reinvestimos boa parte do nosso capital na estruturação do modelo. E aí, contando essa história, vem passando por aí. A gente entendeu, né, essa construção de ecossistema. E também depois, seguindo ainda essa parte de varejo, né, que é uma estratégia importante para quem está ouvindo, porque de repente as pessoas podem pegar insights, né, e a gente gosta, a gente não esconde nada que a gente faz, né, não tem essa, nunca tivemos isso, assim. Qualquer pergunta que tiver, a gente, da parte boa a ruim, a gente conta. A gente percebeu que a gente podia trazer ingredientes mineiros e misturar e criar bebidas inusitadas. Então a base do nosso negócio é tradição, a gente não perde a tradição do interior de Minas Gerais, só que a tradição, e mostrando a nossa tradição, só que de uma forma original. Porque senão a gente ia cair na mesmice dos produtos de Minas, naquela coisa, mas no doce de leite, mas não teríamos o doce de leite com café, por exemplo. A gente não teria, por exemplo, na ponta o hot dog mineiro. O que é o hot dog mineiro? No lugar do pão, a gente criou um pão com massa de pão de queijo. Aí no lugar da salsicha, a gente coloca uma linguiça defumada, porque pão com linguiça em Minas é muito tradicional. Mas não tem um hot dog mineiro. E no lugar do ketchup, a gente faz barbecue com goiabada. Então a gente cria uma comida que parece estranha para quem está ouvindo, mas na hora que o cliente prova, ele acha uma hora incrível. Dessa, com essa fome. Então, assim, nós usamos ingredientes tradicionais de uma maneira original. Ninguém nunca tinha ouvido falar em hot dog mineiro. Ninguém nunca tinha ouvido falar em cappuccinoca, que é um cappuccino com paçoca. Ninguém nunca tinha misturado cappuccino com paçoca. Ninguém tinha feito uma bebida, por exemplo, de queijo com goiabada. Aí a gente vai lá e cria uma bebida de queijo com goiabada, chama Julieta e Romeu. Então a gente começa a misturar ingredientes que todo mundo já conhecia de Minas Gerais, só que de uma maneira original. Então, tradição de maneira original. E isso nos diferencia muito, muito no mercado. E para quem está criando um negócio, ele fica muito tentado, o Du falou sobre isso no início, a se parecer com os outros. Porque tem essa coisa de modelar, né? Vamos modelar, fazer benchmark. Só que
Você tem que fazer benchmark e modelagem para se diferenciar, não para se igualar. Boa. A tentação é que você faça algo muito parecido com o outro, mas na realidade você tem que olhar o que o outro está fazendo para você fazer diferente. Porque se tem um outro no mercado que já é líder, que já é grande, você não vai conseguir se posicionar sendo uma cópia dele. Você vai ter que entender como que você faz para ter o que só você tem. Então, olhar para o seu modelo de negócio e entender o que só você tem vai te colocar numa posição muito diferente. E a Xerimbó, ela tinha uma coisa muito interessante, que é, nós tínhamos um fator não concorrencial que a gente tem até hoje, que é o nosso DNA. A gente nasceu no interior de Minas. Então, por mais que as pessoas tentem fazer negócios com a característica mineira, ele vai ter que nascer lá. Ele vai ter que construir lá, ele vai ter que percorrer um caminho. E esse é um diferencial concorrencial não competitivo. Porque depois que a gente criou, nasceu Empório de Minas para todo lado. Não só Empório de Minas, nasceu cafeterias para todo lado tentando fazer isso. E as pessoas perguntam, concorre? Eu falo, não, cara. Às vezes tem até o mesmo público, mas um momento de consumo diferente. Porque às vezes a gente tem gente falando, pô, mas por que você não atende aquele cara que pega o café e leva? Eu falo, porque meu cliente não quer isso, meu cliente quer sentar e ter experiência, consumir. Aí tem uma outra cafeteria que pode fazer esse cliente em outro momento, que é o momento do cliente. Uhum. E aí se você fica tentando copiar o mercado, aí você fala, mas ele pega esse cliente. Foi aquilo que eu te falei lá no início, a gente tem que definir o nosso público, você não é todo mundo, você tem que definir o seu público e seguir nisso. A gente também fala isso o tempo inteiro, o franqueado quer colocar almoço, por exemplo. Fala, então por que você não monta uma franquia de restaurante? Porque deixa eu te perguntar, as pessoas vão tomar café no restaurante na hora do almoço? Elas vão para isso? Não. Então elas vão para tomar. Então a gente tem que ter nossa janela de almoço é uma janela pós-almoço. Nós não temos uma janela de almoço. Ah, mas tem pessoas eventualmente que quer comer alguma coisa correndo, então ele quer passar ali para comer só alguma coisa, um hot dog mineiro rapidinho e seguir o dia dele. É isso que ele quer. Ele não quer ir lá e pedir um prato de comida. Uhum. E aí que nós fomos entendendo isso e a gente vai se afastando. Fala, não, preservar a identidade é muito importante, né, Du? Não se perder no meio do caminho. Não, e o happy hour, você lembra? A galera vinha, não, pô, porque final do dia tinha que pôr uma cervejinha e colocar. Aí esse aqui, não vai pôr. Não vai. Aí teve um dia que ele falou assim, testa. Vai dar errado, mas testa. Testa. Lógico que ia dar errado. É cafeteria. Você vai, vou na cafeteria tomar uma cerveja. Que graça que tem isso, pô. Vou tomar ali na cafeteria. É igual na cervejaria à noite pedir um café. Não faz sentido, né? Então, entender onde você está com o modelo de negócio e não ceder a essa pressão do público, se manter fiel ao que você está construindo, se manter fiel aos seus diferenciais, no curto prazo pode ser muito difícil, mas lá na frente pode te colocar numa posição incrível. Hoje a gente ouve muitos elogios. Nossa, genial o que vocês fizeram. Cara, não é tão genial assim. É porque a gente preservou o que a gente começou lá. Claro. Cara. Se a gente tivesse ido pro caminho da pressão do varejo, ou até dos nossos franqueados, ou até dos times, às vezes, que a gente ia virar uma cafeteria comum. Você sabe que eu tô lembrando aqui de uma história. Você lembra quando a gente tava passando numa avenida lá em Maringá? A gente falou, mas a franquia de frango frito tá vendendo Marmitex. Você lembra disso? Sim. A gente falou, tá quebrando. Mas se perde. Se perde. E aí começa a quebrar. Isso. Porque é estranho na nossa cabeça. Mas tô indo lá tomar um café, os caras colocaram cerveja com porção de batata frita. O que tem a ver? Né? Assim, é incongruente na minha cabeça de consumidor falar, tá quebrando. Eles estão aqui desesperados, querendo vender qualquer coisa a qualquer custo. Essa é a sensação que passa pra gente enquanto consumidor, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa. Eu vou fazer um corte dessa fala sua. E eu juro que eu vou divulgar isso aí, porque isso. Porque você acabou de falar uma coisa, você falou com a cabeça de consumidora. Você não falou com a cabeça do empresário, porque o que eu falo mais no meu alinhamento expectativa, eu tô falando sério, eu vou colocar esse corte seu nas minhas apresentações de venda. Porque vem, às vezes, o cara, desde a hora que tá comprando a franquia, ele já vem, não, porque eu pensei, né? Porque olha só, eu vou na cafeteria com a minha esposa, ela gosta de tomar o café, mas eu gosto de tomar uma cerveja. Eu falei, então você vai pro boteco, pô. Você é pinguço, não tem nada a ver com isso, você não é meu público. Ela é. Você tem que ir pra outro lugar. O cara tá no Nordeste. Aí o cara fala, pô, eu quero colocar cuscuz, porque aqui todo mundo come cuscuz. Então, se todo mundo come cuscuz, pra que você vai montar um xerimbão aí? se você quer pôr cuscuz, você não precisa dar xerimbão, pô. Porque se você for pôr cuscuz, você vai ser mais não tem uma cuscuzaria aí, vai pôr. Cara, não, vou vender pinhão, né? Vou vender. Não, cara,
qual é o seu diferencial se você for mais um vendendo cuscuz? Qual é o seu diferencial se for mais um vendendo baião de 2? Qual é o diferencial que você vai ter? Você vai ser mais um. E talvez nós não vamos ser nem tão bons quanto os caras que já fazem baião de 2 há tantos anos lá. Então, a gente não pode ceder, né, no meio do caminho. Então, preservar a característica, eu acho que é uma coisa importante. Que você falou pra gente contando um pouco dessa história, é não se perder nesse caminho, porque você vai sofrer muita pressão. Muita gente vai falar que o seu negócio tá errado, muito cliente vai pedir produto que você não tem. Quem tem um negócio de varejo, todo dia vai entrar um cliente pedindo um produto que você não tem. Se você for atender todos os pedidos do cliente, já você tem 200 itens novos que só um cliente queria. Aí você vai vender para um e não vai vender para mais ninguém, porque só aquele cliente queria. Então, entender o que é o seu negócio de fato vai fazer muita diferença no longo prazo. E aí tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, pensamento de longo prazo faz com que você erre muito menos. Porque quando você pensa no longo prazo, você toma decisões muito mais assertivas. Pensamento de curto prazo faz você decidir coisas que vai te dar resultado daqui 2 dias, 3 dias, mas que não necessariamente vai te dar resultado daqui 10 anos. Conseguir pensar no longo prazo te salva de muita tentação nesse caminho de desenvolvimento do negócio. Né? Muito, muito. E aí a gente chega, né, Du? A gente vem construindo isso, a gente chega com 200 lojas em 2020. Fazendo todo esse processo de construção. Chega em 200 lojas em 2020. Você percebe que isso aí nós ficamos de 2016 a 2020 para chegar em 200 lojas. Não foi do dia para a noite. Porque hoje as pessoas olham e falam, nossa, cresceram rápido. Nós ficamos 4 anos para chegar, porque durante esses 4 anos foi isso, criando cardápio, entendendo o público, acertando, aumentando o ticket, saiu de 9 para 19, investindo, criando estrutura de logística, desenvolvendo o time. E quando a gente chega em 2020 com 200 lojas, quem olha de fora fala, é um negócio grande. Só que a gente ainda não era uma empresa grande. A gente ainda estava se estruturando. Já tinha 200 lojas, mas ainda precisava de muito mais. E aí que a gente passa por uma grande mudança. E aí, como você falou da linha do tempo, eu acho importante. A gente tinha mais sócios na empresa até 2020. Éramos nós 2 e mais um casal. E aí, em 2020, a gente faz uma mudança societária. A gente compra, quando começa a pandemia, a gente compra a parte desses 2 sócios. E aí é legal porque até ali a gente tinha muita dificuldade de visão de futuro. O negócio, um olhava para um lado, um olhava para o outro, eram 3 lados puxando. Quando a gente faz essa mudança societária, a gente consegue alinhar o objetivo da empresa. E aí quando a gente alinha o objetivo, aí é essa história de sucesso que a gente vê a partir de 2020 ali. Mesmo num período de pandemia, um crescimento absurdo. E aí entra um grande processo de expansão. Que a gente, até 2020, a gente vem fazendo uma expansão orgânica, basicamente orgânica, crescimento orgânico. Em 2020, o Eduardo assume a diretoria de expansão, e aí a gente implanta uma metodologia de expansão com um objetivo claro de crescimento e todo um funil voltado para a venda, porque a empresa em 2020 a gente já tinha criado a estrutura para ela crescer. Então a gente ali sentiu, agora dá para acelerar. E aí entra o Eduardo aí com essa linha de frente aí da expansão. O Wilton tocou no assunto, e como é para deixar, né, uma mensagem para empreendedores, legal, um pouquinho antes desse 2020, nós cometemos alguns erros também nesse processo. Um deles, e eu te deixo o recado aqui, foi, por exemplo, uma época, não, peraí, o negócio tá assim, vamos contratar alguém de fora, um CEO, um cara para ser um CEO de fora. Para, velho. Para. Os caras me mandaram embora, pô. Pra contratar o CEO. Substituído. Não, vamos contratar. Para, não. É igual o cara, tem quantos funcionários? Tem 18, tem 10. Meu RH. Que RH, velho? Não, RH, menos de 50 funcionários não tem que ter RH. Para. É você que cuida das pessoas. E aí começa a ficar fazendo departamentos demais na empresa. E você, que é o dono, que você devia estar cuidando e olhando, você não faz. Porque até esse número, você tem que conhecer o cara pelo nome. Você tem que saber das necessidades dele. Você tem que saber como que ele está vivendo. Porque esse cara, ele faz muita diferença para você lá dentro do processo. Agora, hoje não. Hoje, diretamente ali dentro daquele ciclo ali que a gente está do núcleo no dia a dia, 140 carteiras são assinadas. Hoje eu não sei o nome de todo mundo.
Às vezes entra um e sai outro, não vai fazer tanto impacto dentro do negócio, porque é uma função pré-definida, não é uma pessoa pré-definida. Mas até 50 são pessoas pré-definidas. Então, assim, cuidado, você que ainda está colocando departamentos porque eu quero minha empresa funcionando. Quer ser grande antes da hora. Quer ser grande antes da hora. Para. A gente estava falando de um amigo em comum nosso, o Zanon, ele estava ali agora com a gente. E aí a gente dá uma licencinha aqui que eu tenho que sair, que eu tenho que aprovar os pagamentos aqui da empresa. O Zanon, só numa linha de atendimento, ele tem 180 pessoas trabalhando para ele. Tá, vamos lá. 50, me interessou esse assunto. Antes de 50 pessoas, você é o RH, você é mais o quê na tua empresa? Você é o CEO. CEO. E você é o marketing, você é o vendas? Não, talvez o marketing e vendas não. Eu falo o seguinte, você tem que cuidar de duas coisas mais importantes na sua empresa nesse momento e eu te aconselho que cuide para sempre dela. 2 canais. Tá. O de entrada de dinheiro e o de saída de dinheiro. Esses 2 canais, você fecha o cerco. A entrada de dinheiro vem pelas vendas e a gestão e pelo RH também, porque você precisa contratar pessoas que são ativos, que vai gerar... Você está vivendo. Tá. Né? É porque o cara... Isso, entra isso, né? E o marketing também, pô. Não, marketing, você vai acabar olhando para o todo. Falando de ações de marketing. Mas é tudo... Isso aí mas é você na linha de frente cuidando do time, não é você colocando um CEO. É porque o cara coloca um CEO para o CEO falar com esses líderes dessas áreas. E ele vai virar alguma coisa lá atrás que ele não olha aquilo. Antes da hora. Não antes dá. da hora. Agora, sobre RH, quando a gente fala de RH, é porque a empresa tem que ter departamento pessoal, departamento de pessoas, que cuide de burocracia, que é uma outra coisa. RH, que é para cuidar das pessoas, do bem-estar das pessoas, do dia a dia de cultura, quem faz cultura é o dono, até 50 pessoas. Não tem que ter ninguém para fazer isso. Então, quando a gente fala de RH, quem vai contratar, quem vai entrevistar, quem vai fazer, até 50 pessoas, você não precisa de gente para fazer isso. Tem que ser você, pô. Você está construindo a base da sua empresa. Aí, a partir daí, sim, você vai implantar a cultura, padrão de replicação, vai entrar com todo o processo de job, description, tudo isso é importante. Mas, até aí, tem que ser você. Tem que cuidar das pessoas, tem que entender quem está ali, a necessidade. É muito importante você estar nesse papel. Mas o que o Du trouxe também, assim, né, é a síndrome do camisa 10. Você quer colocar alguém que você acha que vai ser melhor que você para fazer um resultado muito melhor ou para salvar a sua empresa de um resultado que talvez não esteja tão bom. Uhum. É muito comum isso. Você tenta se esquivar trazendo uma pessoa que você acha que vai chegar e vai resolver todos os problemas. Essa pessoa não existe. Você está querendo tirar uma responsabilidade de você. Você tem que ter essa pessoa quando for preciso ter. Enquanto não for preciso de fato, enquanto a empresa não precisar, você tem que estar lá. Né? Você não quer dizer que você vai pegar e colocar a mão na massa. Você não vai fazer tudo, né? Mas, por exemplo, já aconteceu, a gente estava falando e eu não consigo esquecer de um dia um fato. Esse aqui chegou e gritou, ele falou assim: vocês não vão transformar a minha empresa nessa... Eu não vou falar o nome da outra marca. Porque uma marca francesa de café. Não vai. Porque o time querendo aquilo. Não, porque nós vimos aquilo, vamos falar aquilo. Ele falou, nós não vamos fazer isso com a empresa. E aí, às vezes, se você não está acompanhando num determinado momento ali, sua empresa vai caminhando para o outro lado, que às vezes não é o caminho. E aí que você também se esbarra. Você acaba tendo problema. E a gente fez isso em 2018. Foi, nós comentamos, colocamos e deixamos isso para outro lado. Teve uns tempos atrás, eles criaram uma ação num dia específico para um público. É aquela coisa, nós sabemos quem é o nosso público. Mulher, 35 anos acima, família, casada, com filhos. Ou seja, família e geração prateada. Família. Foi fazer para determinado público. Eu falei, não, vocês não vão fazer essa ação. Mas não, eu não tenho nada contra, mas vocês não estão entendendo que eu não posso fazer uma ação, talvez para os meus 3%, vocês estão querendo criar uma ação para os meus 3%. Eu não vou colocar energia e gastar dinheiro nesses 3%, porque eles vão continuar representando, eu não vou fazer ele aumentar. Eu vou continuar fazendo, ele vai continuar sendo 3%. E muitas vezes eu vou até desagradar meus outros 80%. Meus outros 80% vão ficar assim. O que é isso? Porque para esse público de 35 anos acima, mulher casada com filho e família,
a Xerimbó é dela. A Xerimbó é sua. Se ela vê alguma coisa diferente, ela, não vou mais. O que é isso? É minha. E aí, eu vejo o empreendedor fazendo isso, porque quer seguir, às vezes, uma moda. Peguei. Quer seguir. Peguei. É isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa identidade. Exato. Né? Identidade. Assim, a gente não pode querer agradar todo mundo. Não. Ninguém vai agradar todo mundo. Não é para todos os públicos e a pessoa ela tem que ter clareza. E dependendo quem você trouxer para dentro da empresa para ser um gestor, um CEO, se você ainda não está estruturado o suficiente no tamanho que você tem que estar, essa pessoa pode cometer um erro fatal. Exato. Tem De uma posicionamento frase e muito... de identidade. Você é a cultura da sua empresa. Você tem que lembrar disso. Tem uma frase que eu gosto muito do Assis, que faz parte do Plex junto com vocês, que ele fala assim, ó, confia, mas confere. Confia, mas confere. Confia, mas confere. Perfeito. Foi nesse dia, foi isso. Eu falei, tá, na conferência não vai. E aí eu deixei claro, vocês não vão fazer isso. Boa. Ô, Du, mas Entendeu? aí você tá trazendo que você Você puxou, puxei. senão você vai deixar o assunto. Eu vou Deu um deixar. loop muito louco Eu aí. voltei lá, mas você vamos voltou. lá. Eu tava Aí, pegando vamos lá. 2020, você voltou 2020 em foi. 2018. Aí 2020 a gente vem nessa questão de expansão. E aí o que aconteceu? A gente cresceu até ali. Quando chegou esse 2020, pandemia moendo. E uma situação, a gente estava numa situação complicada. Muito investimento, uma conta gerada para trás Tava alavancado, alta, bastante alavancado. alavancado. Estava muito alavancado. A gente não tinha muita opção de parar. E a gente precisava continuar acelerando. E a gente se movimentando, essa sociedade sai. O Wilton vira e fala, eu nessa época cuidava de administrar, eu sou advogado, né? Então eu cuidava de toda essa área administrativa, financeira, jurídica, ficava mais naquilo ali. O Wilton fala, velho, não tem como. Eu tô aqui cuidando, eu preciso cuidar de produto, olhar para o franqueado. O Wilton sempre teve a rede muito na mão dele, os franqueados. O Wilton cuida dos caras. Eles, sabe aquele cara que ele confia? Eu brinco, os caras também comigo têm uma boa relação, mas eles sabem que eu sou o outro cara. Eu faço ele chegar. Depois eu não fico ali mais com ele. O Wilton cuida dos caras. Os caras têm aquela coisa, o paizão deles ali, de todo mundo, e sempre foi, né? Desde lá de trás. Desde quando a empresa nasceu. Era a minha função, né? Era. O Wilton cuidava. E o Wilton falou, velho, eu não posso perder isso, tem que ser você. Eu falei, beleza, então vamos embora. E nessa época eu tinha passado a estudar muito, há um tempo atrás, o digital. O digital vinha chegando muito forte. E eu brinco, né? Um dos caras do digital que eu comecei a olhar, o primeiro foi o Érico Rocha. Aí eu fui fazer fórmula de lançamento. E aprendendo aquilo que eu queria lançar um produto digital. E o segundo foi o Kaiser, que até teve com a gente durante uma parte lá também no Plex com a gente. E eu brinco com o Kaiser até hoje, é um amigo e tal. Eu falo assim, rapaz, eu vi aquele indiano andando de Lamborghini. No digital, o que esse indiano tá fazendo? E eu fui igual maluco para aprender o digital, mas confesso para você de verdade, eu queria saber o que estava fazendo ali para eu fazer parecido, né? E vender o que eles vendiam ali para também ganhar dinheiro em cima daquilo. E aí veio esse comercial para mim, quando aquilo caiu, eu falei, peraí, eu posso usar toda essa estratégia do digital para vender franquia. Olhei para o mercado, galera não fazia isso. Existia um anúnciozinho ou outro, mas por quê? Se vendia franquia através de quê? Feira de franquia. Tinha captação de Google? Tinha, mas não era. Pra você ter ideia, naquela época a gente investia R$1.000 por semana de tráfego. Era R$1.000 por semana. A gestão anterior falava-se que vender 8 franquias por mês já era o ápice. Não se tinha mais, né? Um mês que bateu 12 foi aquela coisa, não dava mais. E aí eu falei, não, mas peraí, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. E aí isso foi uma grande virada da expansão. Eu peguei o digital, porque aqui fica uma dica pro pessoal do digital. Eu vejo muita gente batendo a cabeça aí, eu sou do digital. Não, digital é meio, gente. É o meio. Se você não tiver um produto que as pessoas queiram, que tenha público-alvo bem identificado, que o cliente queira, que faça bem pro cliente, que o cliente goste, aqui, ó, você começou a comer o produto, você ia comer o produto inteiro, se a gente não começa o podcast. E é verdade. Ela ia comer o doce todo, literalmente, tá, gente? Eu Ela ia comi o produto inteiro. E aí, o que acontece? Tem gostado do produto. Aí o cara, não, ele só tá querendo usar o digital para vender uma cápsula de farinha e não vai agregar nada para o cliente. Usa, porque tem estratégia de venda para tudo. Você vende o avião caindo, literalmente, com estratégia de venda. Mas você vai vender o segundo? Não é O sustentável. terceiro? Não é sustentável. E aí, a gente começa a olhar para esse digital e eu começo a pegar. Eu falei, não, peraí, eu tenho um produto.
Eu tenho um cliente que está em casa e cada vez mais com esse celular na mão. O mercado só está falando de encapsulado, de vender isso, de vender curso, de vender curso. Eu falei, vou pôr franquia. Eu falei, em vez de 1.000, põe 10. Vamos embora. Põe 20, põe 30, põe 80, põe 100. E nós começamos. E aí as franquias começaram a vir. Eu falei, e aí eu comecei a usar essa estratégia. Fórmula de lançamento na veia. Live, CPL 1, 2 e 3, pitch, apresentando um negócio mais óbvio, gente. Tinha por trás um negócio sustentável. Que tinha sido estruturado durante anos. Aí vem dezembro e acontece algo também pra gente que foi surreal. Chega o Michel Teló pra ser o nosso garoto propaganda com uma música, inclusive, que ele estava lançando. Ele lançou um EP naquele dezembro de 7 músicas. Cada música remetia a algum tipo de objeto, alguma coisa. Eu sempre me recordo para ouvir no fone, que é uma música linda também. E aí ele fez uma parceria na época, acho que com a JBL, e aí ele mandava fones presentes para os amigos dele. Quem são os amigos do Michel Teló, né? Então, assim, ele mandava para os amigos dele um fone e tal, e o cara abria, ouvia aquela música. Aí outra música falando isso aqui. E tinha a música do café. A 7ª música era o Café Coado. Aí no Copa Americano. E aí isso chega pra gente, a gente fala, vamos embora. Vamos contratar. E aí vem uma hora que é o empreendedor, que é um feeling que eu não tenho como. Os caras às vezes me perguntam, cara, mas e aí, o que você estudou? Que número? Que número? Que nada, rapaz. A nossa decisão foi na hora. O Wilton me ligou e falou assim, velho, tem um negócio, os caras me ligaram, Michel Teló quer vir, quer fazer um negócio. Era o único programa ao vivo da Globo, ele vai lançar a música no The Voice. E a música chama Café Coado. Vamos fazer a reunião. Ao vivo, Michel Teló pega o violão e toca Café Coado. Eu já comecei a chorar na hora. Falei, eu não sei quanto que é, mas tá fechado. Foi. Verdade. A gente não sabia quanto era. Sabia. Aí, na hora que a gente ouviu... Mas nós aqui falamos. E aí o cara fala assim, conta, amigo. O que eu falo é o seguinte, a gente já tava 10 mil alavancado. Não era uma coisa pequena. 10 milhões a gente tava... Sim. E aí, na pandemia, era 10 milhões que ia começar a virar dívida. Porque a gente não ia conseguir pagar durante a pandemia. Chega o Michel Teló, mais 1 milhão. Aí, né, Duca? Eu sempre falo... Era 11 milhões. O que é 1 milhão a mais? Aí a conta que nós fizemos foi o seguinte, né? Que a gente sempre fala. Cara, não tem como dar errado. Michel Teló ao vivo, Café Coado, que é o que a gente é especialista, na Globo, no único programa ao vivo. E o Michel Teló, ele ganha todos os The Voice, nós vamos estourar. Não tem como dar errado. A única coisa que pode dar errado é... Todo mundo não sabia se ia ficar vivo depois da pandemia. Aí eu falei, se a gente morrer, a gente não paga também, cara. Então, assim, imagina só, ou dava certo ou dava certo. Então aí tomamos uma decisão, nós só não tinha o dinheiro, né? Porque 1 milhãozinho naquela época ali não tinha. Tinha que dar a entrada, assim, é muito louco. Nós tivemos uma reunião numa quarta-feira, aí até sexta tinha que dar a resposta, segunda tinha que pagar. Aí eu lembro, no sábado, eu tomando mensagem aí, mano. Eu falei, não, vai dar certo. Eu arrumei um cara aqui que vai arrumar mais 300 mil pra gente, vai dar certo, que tinha que dar 300 mil na segunda-feira pra gravar na outra quarta e o negócio lançava na outra semana. E tava sem caixa a empresa, não tinha, vamos lembrar, nós tava na pandemia. Isso era dezembro. Zero recebível, os durante meses. Nós suspendemos royalties, não recebia royalties, a gente só vivia, a gente ainda vendia franquia. Mas nesse mês de dezembro nós vendemos R$1,5 milhão a mais. Por conta da ação. E aí ficou o Michel Teló um tempo. E aí realmente a gente faz um bom negócio. E aí a gente realmente sai de uma... Eu sempre gosto de usar essa exemplificação aqui, né? Quando eu vou falar disso, era 10 milhões devendo em 2020. Para 2021, em agosto de 2021, a gente comprar um avião. Exatamente. Foi uma transformação, assim, louco, absurda. gente, que louco. Nós compramos um avião. E era assim, loucura. E nossa vida é loucura. E cada hora num lugar, cada hora num momento. E realmente acelerando. E aí naquele ano, 2021, foram 283 franquias. Nós colocamos. No 2022, 281. 2023, 277 franquias. Nós colocamos de... Cara, era tipo uma franquia por dia. Praticamente. Por dia útil. Era uma franquia por dia. Inauguração, essa semana mesmo nós inauguramos 4 já. Meses de 27, 29 franquias inauguradas. Porque vende, aí leva o tempo de inauguração e aquela loucura. E cuidando desse ecossistema todo, mas entendendo que eu sempre falo, as pessoas me procuram para expansão. Eu falo, beleza. Eu falei com você ali, não, se o Wilton validar que o negócio é legal, o que faz o negócio expande. crescer é o modelo de negócio.
Não é... Você pode ter o melhor método de venda. Se o negócio não for bom, não cresce. É. O negócio tem que ser bom. Se crescer, desaba rápido. Então, nem o negócio cresce de maneira sustentável nesse nível que Xerimbão e outras marcas que a gente conhece famosas do mercado, McDonald's, tudo que tá aí, Chili Beans, né, marcas tão conhecidas, se não for bom modelo, não adianta ter estratégia de venda. E você pode ver, vai crescer. Tem estratégia de venda hoje já tá menos isso, mas teve uma época muito forte do arrasta para cima do influenciador, né? E teve influenciador fazendo arrasta para cima, vendendo 250 unidades, fechando 250, pô. Vendendo e fechando, morrendo, acabando o negócio, deixando de existir. Fazendo a raça para cima. Né? Aconteceu. Então, assim, tem outras coisas, mas se o negócio por trás não for sustentável, é isso. Então, hoje eu falo mesmo, eu deixo claro para as pessoas, assim, cara, se você não tiver um negócio por trás, uma estrutura para aguentar, não vai. Tanto que tem franqueadoras que chegam para olhar, eu falo, vamos lá no nosso escritório para você dar uma olhada. O cara chega lá e fala assim, porra, 1.000 metros quadrados de gente trabalhando. Eu não sei mais. Isso na parte de suporte ao franqueado. Eu tô falando franqueadora. Aí o cara vai mais um pouco, aí ele vê um centro de distribuição, aquela loucurada, paleteira pra lá, pra cá, aquele negócio louco. Aí ele anda mais um pouco, ele chega nas fazendas e aí o cara fala, entendi. A ABF, inclusive, teve recentemente. Eles fizeram um tour na nossa estrutura. A ABF é a Associação Brasileira de Franquias, né, pessoal? E eles fizeram um tour na nossa estrutura. E ele saiu de lá, a diretora virou e falou assim, entendi. Agora a gente entende. Porque de fora, muita gente olhava pra gente e falava assim, os aventureiros aí, crescendo a qualquer custo e crescendo muito rápido. São aceleradora, é uma aceleradora. As pessoas olhavam de fora e achavam que a gente era isso. Não conhecia a nossa estrutura. E aí quando as pessoas começaram a entender o que a gente tinha construído antes de crescer rápido assim, aí eles começaram a entender que de fato foi uma consequência de trabalho, não foi, né, só acelerar. Né? Teve um trabalho construído antes. O que vocês consideram ser um bom modelo de negócio? Só para ficar claro, porque a receita aqui está pronta, já vou resumir para a galera. O que você considera ser um bom modelo de negócio? Quando você fala um modelo de negócio ser bom, primeiro, estamos falando de margem, né? Estamos falando de... Dá pra gente bater por vários pontos. Mas primeiro vem visão de futuro público, né? Quando fala de franquias, você tem que ter um negócio que tenha perenidade. Não dá pra você lançar um negócio no mercado de franquias que daqui 2 anos... Então, tudo que for moda não funciona para franquia. Tá. Que for modismo, não funciona. Então, começa por aí. Se estiver longe demais de uma tendência, não vai dar certo. Então, começa aí. Precisa dar resultado primeiro pro franqueado. Tá. Porque muita gente cria uma franquia pensando na lucratividade da franqueadora. Mas eu preciso primeiro, o modelo de negócio tem que ser muito bom pro franqueado. A ponto de o franqueado abrir a primeira loja, conseguir o retorno e abrir mais lojas. Se o franqueado não consegue ter retorno suficiente na primeira loja para abrir outra, não é um bom modelo de negócio, porque o segredo da franquia é você crescer muitas lojas com menos franqueados. A gente tem 28%, mais de 28%, já passou agora, mais de 30% dos nossos franqueados que tem mais de uma loja. Tá. Então a lucratividade tem que ser realmente suficiente. Você tem que ter características de unicidade, então você tem que ter produto que seja único. Não dá para entrar no mercado hoje tendo mais do mesmo. Eu tenho que ter produto que seja exclusivo. Além de ser único, eu tenho que dar exclusividade para o meu franqueado para ter chance de crescer. Eu tenho que ter uma possibilidade de alavancagem própria. A loja ela tem que dar resultado a ponto do franqueado conseguir crescer a partir do resultado dela, sem precisar recorrer sempre a capital de giro e coisas do tipo. Então essas são visões que o modelo precisa contemplar. Se não tiver exclusividade, se não tiver unicidade, se não tiver um diferencial competitivo, se não for lucrativo o suficiente, se não tiver, se for uma modinha, vai ser um modelo de negócio que não vai ser bom para o franqueado. Você não vai conseguir escalar a ponto de se tornar uma grande marca como as que a gente tem, como a Xerimbão e outras marcas que tem no mercado. Passa por aí. Depois você tem que pensar em expansão. Rede de franquia que não cresce, não vira uma boa rede, porque eu tenho que ter muitas lojas para que eu tenha poder de negociação, para que eu compre melhor e beneficie o meu franqueado. Se o meu negócio ele não tem potencial de crescimento, de escala, de ser pelo menos escalonável, não faz sentido eu virar uma rede de franquia. Porque eu não vou ter poder de barganha suficiente para transmitir esse benefício para o meu franqueado. E aí, então, se esse negócio... O que o negócio precisa ter
para ser escalonável. Ele tem que ser um negócio que não exija mudanças culturais gravíssimas. Porque você está num país continental. Você tem culturas diferentes no país. E o meu negócio, ele tem que conseguir se adequar a todas essas culturas para fazer sentido. Porque se eu for criar um negócio que só consegue crescer na Faria Lima, não vai escalar. E não vai ser bom para o franqueado. E não vai ser bom para a marca. Então, quando a gente pensa em modelo de negócio, eu dei umas 6 características aí que são fundamentais. Existem outras, claro. Mas essas são fundamentais para eu conseguir crescer. Tem que ter capacidade de crescer também. E aí tem que ter uma boa capacidade logística, porque o que diferencia hoje um negócio de sucesso de outro, no Brasil, é poder de distribuição. Se você hoje pega uma Coca-Cola da vida, uma Ambev da vida, você chegar numa geladeira da Coca aqui em São Paulo, você chegar lá em Manaus, você vai ter a geladeira igual, a Coca igual. Se você chegar no Xerimbão, a mesma coisa. Boa. Então, o poder de distribuição diferencia muito uma empresa de sucesso de outra. Então, são características que são imprescindíveis. Existem outras que que vão acrescentar, mas essas são base de desenvolvimento de um bom negócio para crescer em rede, né? Falei besteira, Du? De jeito nenhum. Tem mais algumas aí? Não, eu fiquei aqui o tempo todo pensando assim, onde a gente vê alguns erros serem cometidos. Você falou de Faria Lima, assim. Nesse período que a gente mais viu... Nada contra o Faria Lima, não, né? Deu um exemplo. Não, sim, mas é porque assim, o que a gente mais viu foi o crescimento de cafeterias de Faria Lima. O que isso significa? Às vezes o cara que está enxergando só o Faria Lima... Só que deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Bem nessa câmera. Brasil. Aqui. Faria Lima não é o Brasil não, tá? Brasil. É muito mais Nova York. É outro mundo isso aqui, tá? Se você afastar um pouquinho da Faria Lima dentro da própria São Paulo, você vai ver que você vive em outro Brasil dentro da Faria Lima. E aí a gente viu muita gente nascer, só que aí pega a cafeteria Faria Lima e coloca lá em Teoflotone, na minha terra natal. Lá em Parauapebas. Gente, vocês Altamira. nasceram onde? Eu sou nascido em Teoflotone. E aí você pega lá, faz 38 graus na sombra. No inverno. Você não coloca no bairro dos Pimentos, onde eu nasci aqui em Guarulhos. No bairro dos Pimentos vai aqui lá, em Guarulhos. Vai lá, coloca pro cara sair tomando um copinho de café. Pô, para. Então assim, outra coisa que eu vejo, o cara pegar, tem o cappuccino, né, nós falamos, aí ele sai e faz a caputineria, será? Caputineria. Ele começa a subnichar demais o modelo de negócio. Então tem a cafeteria, ele vai lá... Ele tira um produto, que foi o caso da paleteria. É um sorvete, né? Era uma sorveteria, o cara vai lá e tira o picolé de dentro da sorveteria e quer fazer um lugar só de picolé. Entendeu? E aí começa a inventar umas modas, que é o que tu falou, não vai ter uma perenidade. Então, não é... Quando pergunta, todo negócio dá para ser franquia? Cara, posso te dizer que sim. Agora, o problema é que as pessoas ficam inventando coisas que não serviria nem para ser negócio. O problema é esse. Agora, negócio de verdade, ele vira franquia. Qualquer negócio de verdade, ele vira franquia. Agora, quando você começa a inventar um negócio que não é negócio e ainda começa a querer colocar ele para franquia para ser bom para você, é o que não vai. É o que tu falou. O cara monta o plano de negócio da franqueadora, mas ele não monta o plano de negócio do franqueador, ele monta o negócio da franqueadora. Nós fomos para os Estados Unidos, agora nós estamos expandindo lá. Nem sei qual é o plano de negócio nosso. Da franqueadora, nem sei. Tem empresa aberta, holding aberta lá, o negócio aberto. O negócio moendo em dólar, porque é 6 vezes mais, né? Então, vai embora, não sei. Eu tenho que fazer o plano de negócio do franqueado. Se o franqueado tiver sucesso, nós vamos ter sucesso. Nossa base estratégica é sempre essa. Qual é a estratégia? Se o franqueado tiver sucesso, nós vamos ter sucesso. Boa, entendeu? Então é isso que faz dar certo. Caraca, olha só, antes de eu resumir então a receita, pra gente encerrar, aproveitar, dizer pro pessoal compartilhar esse episódio, né? Todo mundo que quer crescer, que quer escalar, que tá pensando em ir para um próximo nível, então indica esse podcast aí, dá um pause aí, indica para vários amigos. Aproveitar e dizer também que esse podcast tem um patrocínio da Montanha Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Montanha é o maior especialista em estratégias para quem quer diversificar portfólio através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes possibilidades com essa estratégia. A primeira é uma alavancagem financeira. Você faz aportes mensais, quando você é contemplado, você passa a ser dono de dinheiro barato. Você vende os direitos dessa carta, realiza o lucro e não paga mais parcela e pode reinvestir novamente.
Ou você pode investir no mercado imobiliário, seguindo aí o conselho de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde você aplica o conceito do fluxo de caixa positivo. Então o empresário não precisa perder custo de oportunidade do seu negócio. Ele define aportes mensais, investe nessas cartas de crédito. Quando você é contemplado, você compra esses imóveis com o valor do aluguel, você paga o valor da parcela. É uma maneira de você acelerar a sua construção patrimonial sem perder custo de oportunidade e usando o capital de terceiros para financiar essa construção de patrimônio. Então chama o pessoal da Monte Investimento, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que nós vamos te dar aí acesso a uma consultoria gratuita e personalizada do seu investimento. Para mim, só me corrija se eu estiver correto aqui, então, dentro dessa receita que eu montei. A gente falou de escala. Então, o primeiro ponto é você identificar um mercado, né, um nicho de crescimento, né, o primeiro ponto. O segundo ponto, identificar o seu público-alvo, né, ter clareza de para quem que você vende, quem que é o seu público-alvo. Terceiro ponto, você está à frente do seu negócio, não terceirizar alguns departamentos que são chaves, né, e como o Eduardo disse, são 2 departamentos, entrada e saída de recursos. Quarto, eu colocaria aqui que você também precisa definir qual que é o melhor modelo para você escalar. Você pode escalar por licenciamento, franquias, você pode escalar por partnership, que é o caso da XP, você pode escalar por sócio operador. Nesse caso, a gente falou de franquias, escalar através do canal de franquias, que o Wilton e o Eduardo são especialistas. Quinto, escalar e ir corrigindo o processo e os produtos. Então, comecei o processo de escala, talvez ali nas 50 primeiras, nas 100 primeiras franquias, eu ainda vou corrigir muito do processo, né? Vou ajustar ali algumas coisas referente a produtos, pessoas, e aí sim, por fim, talvez eu estou preparado para larga escala, e né, estamos falando de ir para um próximo nível, né? Que no caso do Wilton e do Eduardo aqui, é Xerimbão, são mais de 1000 franquias. Faltou alguma coisa nessa receita? Faltou, né? Do ingrediente secreto, né? Olha, Faltou até a Siri aqui. o ingrediente. faltou. Tem um ingrediente secreto aí para dar certo. Ai. Não é tão secreto, tá para todo mundo. Mas que pouca gente usa, né? Mas que exatamente, poucos usam. E eu te digo o seguinte, a gente fala, né, traz muito. A gente até 2020 viveu uma história. E de 2020 para cá a gente passou a viver uma outra história. Uma outra história que, quando a gente conta aqui para vocês, pô, até lá a gente tava devendo 10 milhões e no ano seguinte a gente comprou um avião. Como assim? O que aconteceu? Que mudança é essa? Tem coisas que eu consigo explicar, outras não, né? Não tem jeito. Mas esse grande e mais importante de todos foi quando em 2020 nós entregamos nossa vida para Deus. Nós entregamos nossa vida, nós entregamos nossa empresa para Deus. Naquele momento, durante até um evento, e eu sempre falo, por onde a gente passa, né? Eu sempre faço questão de honrar o Kaiser, por isso foi num evento com o Kaiser. Ele me apresentou, ele na verdade, ele não, né? Ele me deu uma oportunidade de eu conhecer quem é Deus verdadeiramente. E eu e o Wilton, naquele momento, nós tomamos essa decisão. Nós entregamos nossa vida para Deus 100% e a partir dali nós falamos. A gente só faz qualquer coisa se for dentro dos princípios de Deus. Eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. A gente sempre se pergunta, será que Jesus faria isso? Será que faria? Não, então nós não vamos fazer. Exatamente. E a partir dali nós guiamos a nossa empresa assim. E aí você usou exatamente a palavra que a gente usa, que é o ingrediente. Você perguntou, faltou algum ingrediente? Faltou. Esse foi o ingrediente. É o que faltava pra gente até ali. Aí quando esse ingrediente chegou, aí tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E aí a transformação... E ela acontece todos os dias. Ela acontece todos os dias. Porque todos os dias, quando eu acordo, a minha oração para Deus por mais 24 horas, me faça permanecer no seu caminho. Não me deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Apenas no centro de Deus. Porque Ele nunca escreveu por linhas tortas. Sempre foram linhas retas. Fomos nós que, por vezes, nos desviamos. Ele sempre teve lá. A linha sempre foi reta, cara. Sempre foi. Se sua mãe te contou, sua avó, alguém seu te contou, Deus escreve certo por linhas tortas. Desculpa, mas ela errou, ela mentiu. Deus nunca escreveu errado. Sempre foi retinho. Nós que ficamos passeando fora da linha. Aí a gente voltava para a linha. Aí quando a gente voltava para a linha, fala, tá vendo? Deus escreve torto por linhas... como é que é? Certo por linhas tortas. Não, amigo. Sempre foi reto. A gente fala sempre que em 2020 a gente colocou o óculos espiritual. Você viver dessa forma é um estilo de vida. Não é uma religião, é um estilo de vida. Você decide enxergar a partir da fé, a partir de uma crença.
Aí eu falo que a gente andava sem óculos, então a gente colocou o óculos, que é o óculos espiritual. E aí você começa a entender que existe uma força maior que te ajuda, que faz com que as coisas aconteçam, que é uma força muito maior do que você teria. E aí você olha pra frente e você começa a entender que tudo que você faz tem um sentido. Que nada é por acaso. E tudo que você faz vai dar um fruto e um resultado que vai impactar. E é legal que quando você põe esse óculos, quando você olha pra trás, você começa a enxergar que tudo fez sentido até você chegar ali. E aí essa transformação foi que de fato a gente atribui. Muita gente fala, é praticamente impossível fazer o que vocês fizeram. Conhecendo como vocês estavam e como vocês estão, e aí a gente fala, a gente explica as teorias, os funis, como a gente faz. Sim, Óbvio que a sim. gente estudou muito, a gente sabe muito do que a gente faz. Mas tem coisas que não tem explicação. Não tinha. Hoje a gente consegue explicar. É Deus que... A nossa mão não cansava mais, aí ele foi lá e pôs a mão dele e tudo aconteceu. Até as pessoas que vão surgindo, né? E eu falo As que vão saindo. As que vão saindo. Porque o meu pastor ele falou um dia assim, ele falou assim, quando a pessoa errada sai, a coisa certa acontece. E é exatamente Deus, ele vai fazendo isso na nossa vida. Ele vai tirando, ele vai colocando, às vezes vai diminuindo pessoas nas nossas vidas. Ele Mas vai a gente diminuindo. precisa permitir. Sim, a gente precisa aceitar, a gente precisa entender. Então, assim, amizades, coisas que eu fazia, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E eu continuo tendo que abrir. Eu achava que eu tava. Chegou num ponto, eu falei, eu vou ter que abrir mão disso. Isso aqui está sendo algo na minha vida. E eu fui deixando coisas para trás. E o mais incrível, eu vou deixando umas para trás e ele faz assim uma porta assim para mim. Relaxa, isso não é nada. Isso não é nada que você deixou para trás. Relaxa, isso aqui está aqui. Porque ter uma vida 100% entregue para Deus é um sacrifício diário. É um sacrifício É estreito diário. de verdade. Não é? Não venho aqui falar para você que, né, é assim, o motoqueiro te deixa bravo. Você xingaria ele. Com Deus, você não vai xingar mais. Coisas, você sairia daqui hoje para ir para uma farra, você não vai mais. Porque eu sempre falo, às vezes as pessoas até brincam, você fica falando, você fala sempre contra a bebida. Não é que eu sou contra a bebida, é porque a bebida é a porta de entrada do mal. Se eu resolvi ter uma vida 100% entregue para Deus, eu não posso deixar portas do mal abertas na minha vida. Dependendo do negócio que eu tiver, são portas do mal abertas na minha vida. Eu tive que fechar essas portas. Mesmo que aquilo ali me trouxesse grandes problemas, afastamento de pessoas, eu tive que fazer. Porque era essa a vida que eu estava escolhendo ter. E todos os dias a gente vem fazendo isso. E nossa empresa, ela sabe, todo mundo que chega para trabalhar assim. Nosso cara do RH é pastor. Meu líder de vendas é um pastor. Sim. Então, assim, não tem. E tem pessoas que não têm a mesma crença que a gente, mas tá mas é a cultura. Eles sabem que a nossa empresa ela é baseada naquilo. Tem gente que tem zero questão de religião, tá, mas eles vão lá, e aí tem uma cultura. Toda sexta-feira eu e o Hilton a gente leva a palavra. E aí, sem nenhum cunho religioso, sem nada disso, a gente leva princípios. Normalmente muitos nem sabem que a gente está pegando ali um trecho da Bíblia. Até um dia, eu comentando sobre uma pessoa, eu falei assim, cara, como é que esse cara tem esse tanto de conteúdo? Ele falou, 100% do conteúdo dele está na Bíblia. Ele é um estudioso da Bíblia, sabe tudo da Bíblia, e aí todo o conteúdo dele. É um cara muito conhecido, inclusive no Brasil todo. E o que ele fala está tudo lá, ele vem usando aquilo. E aí a gente leva a palavra para pessoas, às vezes nem sabem. Outras vezes eu falo. Outras não. Mas por onde a gente passa, a gente sempre deixa isso claro. Se não tivesse 100% no caminho de Deus, eu não sei, eu não posso afirmar para vocês que tudo isso teria dado certo. Não posso afirmar. Eu na verdade, eu nem sei. Cara, eu não sou nascido em Teoflotone. Uma cidade lá no fundinho de Minas Gerais, uma cidade pobre. Ela foi durante alguns anos a cidade que teve diminuição de população. Imagina, as pessoas não querem ficar naquela cidade. As pessoas nascem, mas vão embora. Sai mais gente do que nasce lá dentro. As pessoas não querem mais ficar lá. E você imagina, eu tenho uma empresa que vai faturar 500 milhões de reais esse ano. Uau. Eu tenho uma empresa multinacional. Eu tenho um avião, velho. Eu também tenho, tá aqui do meu lado.
Boa. Esse aí é o tipo de homem que deixa a gente constrangido. Eu também tenho, tá lá em casa. Amor. Eu também tenho, tá ligado? Eu tenho 2. boa. Tá. Mas é isso, cara. Eu não sei como que eu explicaria isso Tem pra coisa você. que não tem explicação. Eu era o do fundão, aluno mal, aluno tomava recuperação. Minha mãe batia todo dia, todo mês, todo semestre que eu tomava recuperação. Eu era o famoso burrão mesmo da turma. Eu era o burrão lá, não tinha nada para dar certo. Apesar de vir de uma família boa, que tinha uma condição financeira legal, mas não tinha nada para dar certo. Burrão, velho. Burrão, tomava recuperação toda hora. Então, assim, se a gente não entender que é Deus na nossa vida o tempo inteiro agindo e que os planos dele são bem maiores do que o nosso, não adianta. Mas eu preciso entregar. Eu todo dia eu posto uma frase e eu falo assim, tem dia que eu faço força para trazer uma frase um pouco... trazendo mais para um cunho, às vezes, comercial, que é a minha área e tal, e não vem. Aí, o pessoal meu da assessoria, o social media e tal, aí eles mandam, e aí, tem frase? Eu falo, cara, hoje só do coração. Não, vai do coração, vai do coração. Nós não queremos frase pronta, não. Aí, hoje, por exemplo, eu falo, como é que eu coloquei? A fé é o combustível do milagre. Aí eu pergunto, seu tanque tá cheio? Aí o negócio dá compartilhamento, assim, 500, 600 compartilhamentos, a galera toda. E é isso. A fé é o combustível do seu milagre, se você não acreditar. Mas vem aquela coisa, eu acredito no quê? Num negócio que está fora dos princípios. Esquece, não vai acontecer. Eu vou acreditar, mas eu estou descumprindo princípios. Eu vou acreditar, mas eu estou fazendo um negócio que não vai ser bom para o franqueado na ponta. Eu acredito, mas eu estou fazendo... E aí não vai... Deus não consegue. Aí ele não consegue te entregar. Ele não consegue. Aí vai ter portas que ele... Vai estar fechado. Mas agora, quando você acredita, eu falo assim, as coisas da nossa vida é sempre assim. Desde um ponto comercial, desde um escritório que a gente está procurando, desde a casa, quando eu resolvi mudar para Alphaville. E quando eu tomei essa decisão, eu falei, eu quero uma mensagem clara, Deus. Que eu devo. A mensagem chegou. Pum. E assim, inexplicável. E eu falava assim, tem que dar tudo certo para ir lá. Se der um empecilho na casa, eu vou entender que não é para isso. Se pedir isso... Aí comecei a procurar, olha, essa eu já entrava. Aí nós vimos uma casa, estava fechada, não tinha chave, vim por fora. Falei, gostei. Aí a corretora falou, amanhã eu volto, não dá para você esperar. Eu falei, não, tem que voltar. Aí voltei para Minas, a corretora no outro dia foi lá e filmou a casa. Falei, é essa a casa, eu quero. Aí passei os documentos, aí aquela burocracia, colocar uma casa em Alphaville não é uma coisa simples, né? Precisa dizer... Falei, se for precisar disso tudo, larga a mão. Falei no dia, passa um tempinho, a mulher liga, falou assim, cara, ela tá te perguntando se o seu Eduardo é xerimbão. Olha aí. Caraca. Eu falei, só. Ela falou, não, ela adora, ela não sei o quê. Não, ela falou que tá tudo tranquilo, não precisa de nada disso, não. Como é que você quer fazer? Caraca. A casa é sua, como é que você quer fazer? Aí a obra chegando antes de você, né? E a obra verdadeira é essa. A obra chega sempre antes de você, antes do seu nome, né? O efeito do que você faz, se é de verdade, ele vai chegar antes de você. Eu quero que vocês olhem ali, ó. Tá tudo chorando ali, ó. Esse é o ingrediente. Não chora. Esse é o ingrediente. Esse é o ingrediente especial. Cara, faltava aí, né? Você perguntou, falta alguma coisa na receita? Coincidência não, que bom que eu fiz essa pergunta, né? Tá no nosso... A gente faz a oração toda segunda-feira, né? No nosso ritual faz parte, do nosso ritual essa oração. Tá no nosso código, nosso grito de guerra, né? Deus à frente da montanha em primeiro lugar. Se ele está conosco, ninguém vai nos parar. E terceiro, a gente fez uma mudança de modelo de negócio agora recentemente, e muitas pessoas que passaram aqui, inclusive o Vinícius, nosso amigo lá, o Pacheco. Mas uma boa parte passa aqui e no final sempre deixa uma mensagem relacionada a esse tema, né? E a gente recebeu uma mensagem, né, presente dos céus, que ele dizia justamente isso, né? Que esse ano a Monteiro ia crescer, o que ela não cresceu nos últimos 10 anos. E aí, realmente, as coisas estão acontecendo muito rápido esse ano pra gente. E aí não é à toa que, olha só, nós estamos conversando com vocês, que é justamente as pessoas que estão sendo parte principal e nos ajudar justamente a cumprir o que foi nos falado. Né? Porque qual a dor que eu tive uma reunião com o Wilton, eu falei, cara, a nossa maior dor agora é expansão. E qual que é maior especialidade de vocês? Pô, vocês ficaram muito bons em expansão. Então, coincidência, não vão achar que é coincidência ou não. Não existe coincidência.
Mas Coincidência. aqui estamos, né? Aqui estamos. Cara, que incrível. Queria agradecer de verdade, né, a participação de vocês. Como o pessoal pode achar vocês para continuar acompanhando essa dupla? Vambora. Que incrível. Então deixa aí as redes sociais, o pessoal continuar acompanhando vocês. Wilton Bezerra no Instagram e YouTube. Eduardo Schroeder, meio difícil escrever, mas vocês vão Mas se colocar me aí achar, embaixo. acha aí. Acha aí, né? Se Arroba. achar um primeiro, acha o outro. Xerimbão, né? O Universal Xerimbão. Franchising. A gente, além da Xerimbão, a gente tem outras 13 empresas. hoje. 3 empresas. 13 empresas. 4 são de varejo. A gente tem a Depilice, a Beauty Bee, que são marcas de estética. Tem a CB, que é outra marca de cafeteria. A gente falou bastante da Xerimbão, porque é a nossa marca que mais cresceu, mas a gente tem marcas consolidadas no mercado, no segmento de estética também. Se o pessoal quiser seguir para conhecer as outras marcas, a gente fica feliz também. Bom, Gente, muitíssimo Muito obrigada. obrigado, Sem porra. palavras para agradecer a A entrega gente de que agradece. vocês Foi aqui. legal Obrigada. demais. Foi muito legal. Fala muito legal. aí, turma. Não, Vai ter o 2. nossa, Vai ter o 2 aqui, ainda. aqui a gente passaria Vocês algumas topam horas. ou não? A próxima Tá temporada. fechado. Tá fechado. Adoramos. Falou dois, Adorei então. estar aqui com Combinado, vocês. então. Fechou. Gente, obrigado. A gente que agradece. A gente Grato agradece. demais, viu? Tamo Valeu, junto. gente. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau. gente. Valeu, Tchau. turma.